A paz do Senhor Jesus a todos. Eu irei fazer uma leitura bíblica na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus diz o seguinte: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A segunda carta do apóstolo São Pedro, nós podemos considerar que é uma carta de exortação, é uma carta onde ele combate os falsos profetas, é uma carta onde ele combate as heresias, mas também é uma carta de despedida, porque Pedro, assim como Moisés e assim como Paulo, teve o privilégio de ser alertado pelo Senhor a respeito do momento da sua partida. Nós encontramos na Bíblia estes servos de Deus tendo este privilégio. Sim, é um privilégio saber o momento da partida. Quantas pessoas morrem de forma inesperada e morrem muitas das vezes sem ter condições de organizar as suas vidas, de organizar a sua casa, conforme nós encontramos na profecia de Isaías para o rei Ezequias. Mas Moisés, Paulo, Pedro tiveram este privilégio, penso eu, devido à sua grande comunhão que tinham com Deus. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 27, também no capítulo 32, versículo 49 ao 50, o Senhor nosso Deus falando com Moisés a respeito da sua morte. Encontramos também na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, Paulo falando que ele já tinha conhecimento que a sua partida, que a sua morte estava se aproximando. E estes homens, tendo este conhecimento, é interessante que eles tiveram a preocupação de organizar as coisas, de deixar um legado, de deixar uma herança espiritual para as futuras gerações. Aqui nós encontramos um apóstolo preocupado em deixar um ensinamento, em deixar uma exortação, uma admoestação, uma doutrina para as próximas gerações. E ele mesmo diz, e aqui eu vou usar as suas próprias palavras, quando ele diz no versículo 15: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Observe os irmãos que era do interesse de Pedro que mesmo depois que ele partisse, aqueles ensinamentos que ele havia transmitido permanecessem. Aqueles ensinamentos que ele havia transmitido continuassem a ser transmitidos para as próximas gerações. E aqui está um ensinamento muito maravilhoso para nós. As exortações sinceras, os ensinamentos bíblicos sinceros, são verdadeiras heranças para as futuras gerações. Nenhum obreiro, ministério, igreja, denominação, nenhum destes tem a autoridade e tem a autorização vinda da parte de Deus para quebrar esse ciclo
de ensinamento que está sendo passado de gerações em gerações, e isso já há mais de 2000 anos. Nós não temos o direito de inovar, nós não temos o direito de manipular a palavra de Deus, de manipular as tradições que recebemos dos nossos antepassados. Pedro queria que aquele ensinamento permanecesse na memória dos seus discípulos, dos seus irmãos, aos quais ele tinha por responsabilidade como pastor das suas almas. Nós devemos ter também esta preocupação, a preocupação de exortar a igreja, a preocupação de lutar pela sã doutrina, de lutar por aquilo que os nossos pais na fé nos ensinaram. A igreja brasileira está perecendo, está sofrendo, por quê? Porque ela deixou os ensinamentos dos nossos pais na fé para se aventurar em novidades, para se aventurar em um caminho perigoso, desconhecido. Nós sabemos quais foram os resultados da boa doutrina, do bom ensinamento que os missionários trouxeram para o Brasil. Mas nós não sabemos quais serão os resultados desta nova maneira de realizar o culto, de realizar o trabalho de Deus, dessa nova maneira que está sendo introduzida nas igrejas brasileiras. Não sabemos qual será o resultado. E eu acredito que infelizmente será um resultado de danos, de prejuízos. Por quê? Porque a receita, porque aquilo que vinha dando certo foi abandonado. E agora estamos se aventurando por um caminho que é desconhecido. Observe, os irmãos, que o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo de número 19, ele diz: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ainda nesta mesma segunda carta, porém agora no capítulo 3 e no versículo de número 2, ele diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Observe que aqui nós temos a base doutrinária da igreja. Qual é a base doutrinária da igreja? É as inovações, os modismos que estão surgindo em nossos dias? Não. Qual a base doutrinária da igreja? As revelações dos apóstolos, dos profetas dos nossos dias, dos doutores dos nossos dias? Não. A base doutrinária da igreja é aquilo que foi dito pelos profetas do Senhor, os profetas bíblicos, pelo próprio Senhor e Salvador Jesus e pelos seus santos apóstolos, os apóstolos da igreja primitiva. Esta é a base doutrinária da igreja. Tudo aquilo que não estiver respaldado nestes pilares, podemos assim dizer, deve ser rejeitado, deve ser considerado anátema, deve ser considerado como heresia, como maldição para a igreja dos nossos dias. O apóstolo Pedro, é interessante que ele concorda, a Bíblia ela é toda uma concordância, né? Um versículo vai confirmando o outro, uma passagem vai confirmando a outra. O apóstolo Pedro ele concorda aqui plenamente com aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8 e 9. Ele diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam
e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja considerado anátema. A igreja não pode inovar. A igreja não pode sair daquilo que é os princípios bíblicos dados a nós pelos pais na fé. A igreja não pode correr o risco de se misturar com o mundo, de se misturar com as religiões do mundo, ainda que estas se apresentem como que cristãs. Olha que o apóstolo João vai confirmar o que Paulo e Pedro estão nos ensinando. João, em sua segunda carta, que é uma carta que tem apenas um capítulo, no versículo de número 10 e 11, ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Nós não temos o direito de nos relacionarmos espiritualmente com aqueles que não têm o mesmo ensinamento que nós. Se alguém vem ter convosco e não traz esta mesma doutrina, não recebais. Por quê? Porque qualquer doutrina que não seja esta, a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, a sua origem é demoníaca, é diabólica. E o espírito do engano que gerou a doutrina trabalha para confirmá-la no coração daqueles que são desobedientes às palavras de Deus. É por isso que tem muitas pessoas que se desviam e se voltam para estes segmentos que se dizem cristãos, mas que não obedecem à palavra. Por quê? Porque o espírito do engano trabalhou através da mentira. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então veja, Pedro, ele vai deixar um legado. Ele está exortando a igreja. Se você ler a segunda carta de Pedro, as suas palavras são palavras de exortação. São palavras nas quais ele diz que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. E hoje nós estamos vivendo um período de grande disseminação de falsos profetas e falsas profecias. Homens que estão ensinando o povo de Deus a pecar. Homens que estão ensinando o povo de Deus a romper com os limites que os antepassados colocaram. Provérbios capítulo 22, versículo 28, a palavra de Deus diz que nós não devemos remover os limites que os nossos antigos pais colocaram. Nós não temos esse direito. A igreja não é nossa. Nós apenas estamos vivendo um período onde alguns de nós estão tendo liberdade para pregar, para ensinar, para influenciar a igreja presente, a igreja atual. Mas a igreja não é de homem algum. A igreja é de Cristo. E Cristo deixou a palavra bem definida, a doutrina bem definida. Cristo deixou os limites bem definidos para a sua igreja. Nós não temos o direito de mover estes limites. Para encerrar a minha participação, a minha meditação neste momento, eu gostaria de lembrar os irmãos que para aqueles que estão mudando, transtornando a palavra de Deus, existem verdadeiras maldições que, sem dúvidas, irão cair sobre eles. Tanto Provérbios, capítulo 30, versículo 6, como Apocalipse 22, 18 e 19, diz que aquele que retirar ou acrescentar alguma coisa às palavras da profecia será amaldiçoado. Nós não temos o direito de mudar aquilo que a palavra de Deus determinou por certo, determinou por correto. Judas, em sua carta, no capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte:
Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A batalhar pela fé que uma vez, não duas, não três, não quatro, não cinco, uma vez, a mesma fé que foi entregue por Jesus aos primeiros discípulos é a fé que nós devemos ter nos nossos dias em pleno século 21, em pleno ano de 2020. Não devemos mudar em nada, não devemos nos aventurar e querer mudar em nada, porque se nós fizermos isso, iremos correr o risco de atrapalhar e estragar tudo aquilo que foi feito no passado. Mas, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos guarde, nos dê força para perseverar na fé, na verdadeira fé, a fé da igreja primitiva, a fé dos santos apóstolos que o Senhor Jesus deu à sua igreja. Venhamos a continuar firme. Se o mundo e se algumas lideranças quiserem mudar, eles que mudem sozinhos. Nós não precisamos acompanhá-los. Não. Nós precisamos ficar firme com a palavra de Deus. Devemos respeitar, devemos valorizar, mas no momento em que a pessoa começar a ensinar algo que não tem respaldo bíblico, no momento em que a pessoa começar a afrouxar a doutrina, nós não devemos segui-lo, porque senão iremos correr o risco daquele profeta que caiu no engano do profeta velho. Os irmãos se lembram muito bem da história. E ele veio a perecer porque deixou de acreditar no que Deus tinha falado para acreditar no que o homem estava falando. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em o nome de Jesus.